Welcome back, guys. So today we're going to talk about second and third conditional, just to wrap up the conditionals. So talk about dreams, regrets, and what could have been. Ok? Então esse é a frase dos second and third conditionals. So preview the structure, practice transformation, and put to the task. Isso que estaremos fazendo nesta aula de hoje. So preview to get everything started. We're going to talk about second conditional primeiro. So second conditional, guys, is when it's something imaginary or unlikely present or future, tá? Ele não distingue o tempo verbal no final, tá? Então pode ser presente or future. Agora ele já é um pouquinho diferente. Ou também algo imaginário, né? Meio que uma suposição. So if plus a past simple or, or no. If plus a past simple and would plus a base verb, ok? Então, would, galera, no português a gente lembra dele como se fosse o iria, tá? Lembra disso, porque a gente vai usar ele bastante hoje. Então, meio que ele depende sempre do verbo que vem em seguida. Por exemplo, se eu falasse would like, eu estou falando que gostaria. Se eu falasse would want, eu diria que é queria. Então, meio que eu pego o verbo que está em seguida, mais o iria, do would, tá? Então, ele também vai ser seguido por um verbo, igualzinho o eu da aula anterior. Então, for example, if I had $1 million, I would travel the world. Okay? Então, aqui a gente tem o past tense verb, que é o verbo have, né, no passado. Então, se eu tivesse $1 milhão, eu viajaria o mundo, né? Então, eu não iria, guys. Então, if I had no passado, e aqui, algo que eu faria se eu tivesse. Então, lembra que é no sentido de uma suposição, tá? Um, if she were here, she would help us, right? Então, se ela estivesse aqui, ela nos ajudaria. E aí vocês vão se perguntar, why, teacher? Por que she está indo com were? Isso acontece, galera, apenas com suposições, tá? Igual uma música muito famosa, eu acho que da Beyoncé, né? Que é If I Were a Boy, né? O que ela fala? Se eu fosse um menino, mas ela não é um menino, né? She's a girl. Então, não tem como ser algo verídico, é uma suposição, tá? Isso acontece muito no inglês, tá, galera? Mas claro que se você usar o was também vai estar correto, mas normalmente em suposições eles trocam o was pelo were. Isso apenas em suposições, tá, galera? Que a conjugação certa é I was, you were, he was, was, were, e we were. Então, em frases que não são suposições, vocês lembram de sempre manter a regra certa, tá, galera? A conjugação certa. Isso daqui só acontece, galera, se for uma suposição, ok? Alright, so I would buy that car if it weren't so expensive, né? Eu compraria aquele carro, né? Se não fosse tão caro, ok? Então aqui essa última meio que eles só fizeram, inverteram, né, a regra, né? O que eles fizeram foi inverter. Então, igual a gente já explicou para vocês na aula passada, mesma coisinha, galera. Se for começar com if, né, aqui em cima, remember to add the comma, galera. É importante que vocês adicionem a vírgula. Agora, se vocês forem começar com o final, no caso, mais dois verb, então aqui nesse caso já não precisa mais do comma. Okay? O comma é só se você começar com if. Se não começar com if, no comma. Ok? Então é isso, galera. Lembrando que é a mesma coisa, não muda, né, o significado. A única diferença é que você começa com o inverso. Alrighty, folks. Third conditional and the last one, okay? For third conditional, galera, we got here imaginary past. Então agora já é
passado imaginário. Things that didn't happen. Coisas que não aconteceram. Temos também o mixed conditional, mas a gente não vai entrar nesse assunto hoje. Okay? Então, zero, first, second, and third. That's it. Então, if plus a past perfect plus would have plus past participle. Okay? Então, aqui agora, galera, já entra, né, o famoso past perfect, que foi até a aula da semana passada com a Teacher Tamara, né, se eu não me engano. Então, past perfect, galera, lembra que ele não tem um tempo determinado, ok? Então, o tempo de quando aconteceu não importa, ok? E no past perfect, a gente sempre usa o past participle, não o simple past, ok? É o passado particípio. E isso muda bastante, ok? Então, por exemplo, um present perfect mesmo, né? Do past perfect, seria, por exemplo, I have to Paris, right? Aqui eu usei o verbo have, que está no presente, e usei o did, que é o past participle, né? To Paris. So this is the present perfect. Agora hoje, we're going to talk about the past. Então, vai mudar. Aqui o verbo, em vez de estar aqui no present, it's going to be the past. I have been to Paris. And that's basically it. Só que lembra que agora a gente vai falar sobre imaginary past, passado imaginário, or things that didn't happen, coisas que não aconteceram. Então, structure is this one. Então, por exemplo, if I had studied more, I would have passed the test. Okay? Então, se eu tivesse estudado mais, eu teria passado na prova. Então, é uma suposição, galera. A gente não sabe se é verdade. Eu posso ter estudado a noite inteira e mesmo assim ter colocado na prova, entendeu? É algo que a gente está supondo. Então, tem que estar didn't happen nesse caso que não acontecendo. Por quê? Porque eu não estudei. Okay? She would have told if she had known. Obrigado. Se ela soubesse. Okay? Aqui a única coisa que aconteceu foi que eles inverteram a ordem. Agora a gente já está cansado de saber. Então, se começar com if, galera, lembra de acrescentar o comma. Se não começar com if, não comma. That's about it. Então, if we had left earlier, we wouldn't have missed the flight. Se a gente tivesse saído mais cedo, nós não teríamos perdido o voo. Okay? Então, that is it, guys. Remember to keep the structure. Use the structure all the time. The structure. Here we go, guys. Now, practice, transform it. Aqui vocês vão transformar cada uma dessas frases. Okay? Então, aqui ele está na forma do base form. Forma aqui, o que vocês vão fazer? Vocês vão trocar essa frase para a second. Então, if I blank a car, I blank drive to work. Então, como seria? If I had a car, I would drive to work. Porque se vocês voltarem um pouco no vídeo, second conditional era if mais o passado simples, então o verbo passado de mais o would e o base verb, okay? Não esquece the structure, guys. It's very important. Eu vou fazer a mesma coisa com o third conditional e assim por diante, okay? Alright, folks. Practice a little bit more. Spot the mistakes, tá? Aqui vocês vão encontrar o erro, ok? Então a frase está dizendo: if I would have money, I would buy a house. Okay? No, right? Porque it's the second conditional, galera, que é a segunda condicional. Então não precisa, galera, desse would be, ok? E aqui esse have ele vai se tornar have, porque vai ser past simple, né? O passado simples. Então, if I had money, I would buy a house. Okay? Now, pretty simple, guys. Easy, 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 easy.
So you guys do that for me. As inspired to just practice esse aqui, tá, galera? Não precisa me mandar, né? Mesma coisinha aqui. What would you do if you win the lottery? Now, what would you do if you won the lottery? Essa seria a melhor resposta, né? Então, o que você faria se você ganhasse na loteria, né? Então, that's about it, galera. He put to the test is the key system. Yeah. Now, this one, you're going to do number one. Number one is to finish the sentence. Você não completar a frase. Tá? Então, if I were the president of the country, I would. What would you do if you were the president? Right? Number two, if I could live anywhere, I would. Where would you live? What would you do? Say yes. Number three, same thing. If I had studied English 10 years ago, I would have what? What would you have if you studied English 10 years ago? Number four, share one real regret using the third conditional. Okay? And then first, I want to use the third conditional, guys. Nice, great job. You now own you now own all four conditionals, okay? So take care, guys. Have a good one.